Olá, professor. Então, vou estar apresentando aqui a segunda parte do projeto de análise de requisições HTTP. Na primeira parte do vídeo, eu vou mostrar as requisições no Wireshark. Estou aqui no GitHub, vou só executar o comando de run da aplicação com o Docker. Tem aqui o comando para dar o pull e o run da aplicação. Passa algumas variáveis de ambiente e um byte para a porta 3000. Vou rodar aqui no VS Code. No final do vídeo eu dou uma passada como tá o código, pra gente ver um pouco. Tá fazendo as migrations do banco de dados e em seguida vai executar o comando de run da aplicação de start. Beleza, é uma aplicação Nest, dá pra ver de cara aqui por conta dos logs, mas depois a gente passa na aplicação. Vou mostrar aqui no Wireshark. Vou filtrar aqui por HTTP. Eu vou estar utilizando como cliente o Postman para fazer as requisições. Aqui eu separei em duas pastas. A de Alpha, que trata de registrar o usuário, fazer o login e buscar os detalhes do usuário. E os de Posts, que é para criação, atualização, deleção, que é basicamente um API de blog. Essa API que eu fiz. Eu vou estar registrando aqui um usuário na aplicação. E a gente vai ver lá no Wireshark como é que vai ficar. Beleza, o usuário foi criado. A gente pode ver aqui no Wireshark a requisição que foi feita aqui post para o API v1 alpha rest. Tá aqui a resposta. Na verdade tá aqui primeiramente a resposta que eu foi mandado da minha API para o meu cliente com status 201 do HTTP. E basicamente isso. Na verdade aqui está a resposta por conta dos posts array que a gente pode ver aqui no Postman também. Eu retornei o status 211 por conta que é uma requisição post e fez a inserção de um usuário no banco. Aí eu vou fazer o login desse mesmo usuário. A gente vai poder ver que na minha API eu mando um token JWT pelos cookies. Vou estar fazendo o login aqui. Beleza. Aqui a gente pode ver que foi setado um access token. Eu coloquei o nome de access token. Se a gente for ver aqui no Wireshark, teve uma requisição HTTP com status 200. Foi uma requisição post, mas eu coloquei o status 200 porque eu não estou fazendo nenhuma inserção no banco de dados. Pode ver aqui que o host foi pro barra login lá, barra alf barra login. Como eu não estou fazendo nenhuma inserção no banco de dados, só verificando se o usuário existe e se os pessoas ele deram um match com o que está no banco de dados e o que está na máquina, eu só devolvo o status 201 e seto um cookie access token, que é um cookie HTTP on. Então o browser, o JavaScript do cliente não pode alterar esse cookie, ele só pode ser enviado através das requests e é isso. Só o servidor tem acesso. Então tá aqui setado o cookie access token. Aí eu vou mostrar aqui agora a criação de um novo. Vou buscar os detalhes do usuário. Que também essa rota aqui, ela precisa de autenticação. Então como eu já fiz o login e o usuário já está registrado, eu posso buscar aqui, o cookie vai ser enviado e os dados desse usuário vai ser retornado para mim. Posso ver aqui no Wireshark também, uma outra requisição pro barra API barra v1 barra alf barra me com status 200. A gente pode ver aqui a resposta dela. Eu só preciso achar. Ok, foi aqui. A resposta aqui dessa requisição. Para ficar mais claro, a gente pode vir aqui no Wireshark, dar um follow e ver como o HTTP stream. Aí ele vai mostrar os dados que foram retornados nessa requisição. Aqui tem um cookie que foi enviado.
padrão, Access Token, e esses dados aqui foram retornados, o ID, o e-mail e os posts. Vou restaurar aqui o filtro, ele muda. Beleza, agora eu vou mostrar a criação de um post, que é a requisição post. Beleza, foi criado um novo post, eu retorno o ID, o content e o created at desse post, a data de criação dele. Se a gente ver aqui no Wireshark, vai ter uma requisição pro uma requisição post pro barra IP barra v1 barra post. Basicamente é isso que eu estou retornando. A gente pode ver novamente aqui, foi retornado com o status 201 aqui no Wireshark. Então foi criado com sucesso post. Eu não seto nenhum cookie na parte de criação, nada, só retorna o status HTTP referente à criação. A gente pode estar buscando aqui um post por ID, que é a requisição get. Vou pegar esse mesmo post aqui que eu mandei, colar o ID dele aqui, enviar. Ele me retorna o post e retorna aqui sim as informações completas desse post, como o title, o content, se ele está publicado, a data de criação, a data de update e o author, que é o relacionamento que tem no meu banco de dados. Beleza. Sim, o Wireshark aqui, como é o getter está retornando 200, está retornando os dados da mensagem aqui certinho. E é isso. Eu vou fazer outra requisição aqui, utilizar uma diferente, como já fiz 2 ou 3 gets. Vou fazer o put, que é para atualizar um post. Vou atualizar, copiar aquele mesmo ID lá que eu peguei, ó, F2 tal, desse post aqui. E agora o título dele vai ter que ser update post title e o content update post content. Vamos estar atualizando aqui. Eu coloquei a rota put como eu vou atualizando todo o conteúdo que eu tenho acesso nesse post. Eu não posso atualizar o created at e o updated at porque já é provido pelo meu banco de dados. Então eu posso atualizar as opções que eu tenho disponível. Beleza, foi atualizado o post. Se eu vir aqui no get e buscar esse post de novo, ele tem que estar com o texto diferente e o content. Então tá funcionando. A gente pode ver aqui no Wireshark uma requisição. Ok, barra posts barra update, uma requisição put aqui no Wireshark. Basicamente é isso. Aí eu vou fazer uma patch aqui, que vai atualizar somente uma parte do meu post, que é a questão do publish. Nessa rota aqui eu publico o post, porque por padrão ele não vai estar publicado quando o usuário criar ele. Então eu vou estar fazendo a publicação. Beleza, eu não retorno nada nessa rota, só um status 200. Eu não tem necessidade de retornar um body, né? Só para indicar um toggle em um post. Mas é basicamente isso. Tem o status code aqui 200. A gente pode aqui ver no Wireshark a requisição patch ou publish e o status code de resposta 200. Aí eu vou mostrar por último aqui uma requisição delete. Vou fazer para esse post aqui mesmo que a gente criou agora. Beleza, foi deletado. Também não retorno nenhum body quando o post é deletado. Tentei seguir um padrão de command query. Então as queries retornam resultado e os comandos só executam o comando em si. Agora vai ser interessante mostrar a questão dos erros, né? Se eu tentar buscar um post por ID e ele não existir, eu vou retornar um post not found com status code 400 e o erro not found no caso. Basicamente a questão do Wireshark é essa. Eu vou mostrar aqui um pouco do código, pelo menos um controller, para a gente ver como está funcionando. É uma aplicação Nest, então utilizando aqui o padrão do Nest de Services, Controllers e Providers. Aí eu vou mostrar o Auth Controller, que é a parte de trata de login, de registrar e de buscar informações de um usuário. Aqui na rota de login eu tenho um decorator aqui do Nest que eu uso para utilizar para pegar as informações de usuários que já são validados por esse Local Auth Request, Local Auth Guardian, que basicamente ele é um middleware
que vai interceptar a requisição que o usuário vai mandar com e-mail e senha e já vai fazer a validação se o usuário existe e se as senhas são válidas dentro dele. Então, na verdade, nesse endpoint aqui de login no controller, eu só estou chamando o serviço de Auth Service para criar um Access Token. E aí eu pego esse Access Token aqui, faço um destructor e seto um cookie com o nome Access Token e como valor do Access Token que está sendo criado. É um cookie HTTP only, tem uma max age de 7 dias, no caso, a duração dele. E o Secure False, eu até deixei aqui marcado que isso aqui em produção deveria ser verdadeiro, porque eu deixei falso porque não daria pra gente usar aqui no Docker, por estar acessando o localhost, e isso aqui ativaria a flag do HTTPS, então não daria para estar usando. O semi-strict também, deixei aqui marcado. A gente pode ver aqui um endpoint pro register do usuário. Eu chamo um serviço do users para criar um novo usuário e passo o DTO. Basicamente, esse DTO vai ter um name, um e-mail e um password com algumas validações aqui, que o name tem que ser string, não pode ser vazio e tem um tamanho máximo mínimo de 3 e máximo de 30. E os outros seguem o mesmo padrão. E aqui tem uma outra rota que é o /me, que é que eu já estou utilizando a proteção com o JWT, então o usuário só pode acessar essa rota aqui se ele já fez login e se ele já tem um Access Token setado no cookie. E aí se ele tiver na verdade esse middleware que ele já barra, se o usuário não tiver com o Access Token setado e se ele não for válido, tem essa. Mas aqui sendo válido eu só faço um find by user e retorno aqui as informações desse usuário. Tem aqui vou mostrar só por cima o controlador da parte de posts. Basicamente tem algumas rotas aqui de criação, de update, passando para um parâmetro ID. Tem uma para deleção, que é uma rota delete, passando também como um parâmetro ID. Tem um get que vai pegar todos os posts e tem um get alpha que vai pegar os posts de um determinado autor. Tem para pegar um post diretamente pelo ID e tem uma patch que é para fazer a publicação do post. Mas é basicamente isso que eu tenho para apresentar. Valeu!